Fala pessoal, tudo bom? Vamos falar sobre um tema que eu acredito que é de curiosidade de muitas pessoas. Eu escuto essa dúvida com muita frequência no consultório, né? Que é a questão do glúten, né? Deve-se consumir glúten? Deve-se evitar o glúten? O glúten é perigoso? Isso é uma dúvida muito comum tanto para os pacientes quanto para profissionais da saúde. Eu já vou falar um pouco sobre isso, né? Como é que eu vejo isso e o que a gente tem hoje descrito nas pesquisas científicas, o que a gente tem que se preocupar realmente em relação ao glúten. Então, primeira coisa, o glúten ele é uma proteína que está presente em alguns alimentos. Então, o trigo, o centeio e a cevada têm glúten. A aveia, ela não tem glúten, mas ela pode ter uma contaminação porque muitas vezes ela é empacotada no mesmo galpão do trigo. Por isso que você encontra aveia sem glúten para vender no mercado. Então, o trigo, a centeia e a cevada tem glúten. E o glúten, no trigo, ele é formado pela gliadina e a glutenina, no centeio pela secalina e na cevada pela ordeína. Então, quando você junta essas duas proteínas, você cria o glúten, que por isso que você estica a massa do pão ou da pizza, e o glúten é justamente o que dá esse componente de elasticidade ali, que os padeiros chamam de liga, né? Então, o glúten ele é formado por, no trigo, gliadina e glutenina, e a gliadina, que é a proteína do trigo, ela é formada por dois aminoácidos, que é a prolina e a glutamina. Então, primeiro, não existe um nutriente que seja assim um inimigo. As proteínas são nutrientes importantes para a nossa saúde. Porém, todos nós sabemos que as proteínas elas têm que chegar todas digeridas, elas têm que chegar desmontadas lá no final do intestino delgado. E as proteínas são formadas pelos aminoácidos. Os aminoácidos são como se fossem os tijolinhos das proteínas. E por que elas têm que chegar lá todas digeridas, todas quebradas, desmontadas? Para que o nosso sistema imune, que praticamente 70% dele reside no trato gastrointestinal, não entenda que aquela proteína é um perigo e gere uma reação inflamatória, que pode ser uma reação alérgica ou, por um mecanismo chamado de mimetismo molecular, uma reação autoimune. Então, as proteínas têm essa peculiaridade, elas têm que chegar digeridas, hidrolisadas lá no final do intestino, e a gente sabe que o glúten é uma proteína de difícil digestão. Assim como as proteínas do leite, o glúten pode passar ileso por todo o processo digestório e chegar intacto lá no intestino delgado. Então, quando a gente fala assim, quando a gente pensa se o glúten é perigoso, a gente tem que pensar assim, para quem? Né? Esse trabalho aqui, por exemplo, que eu coloquei aqui no slide, ele fala justamente sobre microbiota e fala sobre a capacidade de bactérias que residem no trato gastrointestinal de quebrar o glúten, né, de hidrolisar e facilitar a digestão dele. Então, dependendo da microbiota da pessoa, né, a pessoa pode ter uma microbiota que contribua para ajudar a quebrar essa proteína do glúten, e a proteína do glúten chegando mais digerida, mais hidrolisada no final do intestino, ela representaria menos perigo, né? E dependendo da microbiota, justamente o contrário. Então, a microbiota hoje ela é uma parte importante demais para a nossa saúde. Estou dando aqui um pequeno exemplo do que ela pode nos ajudar. Então, basicamente, o glúten ele pode gerar três problemas para a saúde do ser humano. Um é a intolerância ao glúten, que a gente chama também de doença celíaca. Então, quando eu digo que uma pessoa tem intolerância ao glúten, eu estou dizendo que ela tem doença celíaca. De 1 a 2% das pessoas têm essa doença. É uma doença autoimune, quer dizer, o sistema imune entende que o glúten é o inimigo e gera ali uma reação de autoanticorpos que vão atacar principalmente o intestino e gerar todos os problemas que a gente costumeiramente vê, né? E detalhe, existe a doença celíaca, né, com apresentação na pele, que é a dermatite herpetiforme, e também no sistema nervoso central, que é a ataxia cerebelar. Então, para fazer esse diagnóstico, é preciso de um profissional habilitado, que tem que fazer uma série de exames para chegar nesse diagnóstico, e essa pessoa não pode consumir glúten, né? Inclusive, ela tem que tomar muito cuidado com a contaminação, né, que acontece aí nos restaurantes ou na própria casa dela, né? Quer dizer, ela não pode ter o mínimo resíduo de glúten na dieta, porque esse resíduo já pode ser o suficiente para sinalizar para o sistema imune, né, a inflamação e a doença se perpetua. Então, eu tenho um vídeo falando só sobre a doença celíaca. Quem tiver mais interesse,
né, de aprender sobre intolerância ao glúten, é só acessar aí meu canal no YouTube, tem um vídeo falando só sobre isso. Segunda situação, sensibilidade ao glúten. Tá? Então, alguns autores chamam a sensibilidade ao glúten também de intolerância ao glúten não celíaca. Eu, na minha opinião, acho que confunde as pessoas. Então, eu prefiro chamar de sensibilidade ao glúten, em vez de intolerância ao glúten não celíaca, mas não está errado falar desse jeito. Tem pessoas que usam esse termo e está tudo certo. Mas eu gosto mais do termo sensibilidade ao glúten. Então, nesse espectro, a pessoa tem sinais e sintomas relacionados com o consumo de glúten, principalmente o trigo. Né? E por diversos mecanismos, né, alguns deles inflamatórios já descritos, outros, né, pela própria questão dessa digestibilidade do frutano, que é um carboidrato presente no trigo que fermenta bastante. O glúten pode gerar, o trigo principalmente pode gerar esses sintomas, né? E existe todo um protocolo que é feito em acompanhamento com o médico nutricionista, chama protocolo de Salerno, até se fazer o diagnóstico. E óbvio que a pessoa que tem essa situação, ela tem que evitar o glúten, né? Não é tão problemático quanto a doença celíaca, ela não tem que se preocupar tanto com a contaminação cruzada, mas, óbvio, é interessante evitar o glúten. E existe uma terceira situação, que é a alergia alimentar, principalmente ao trigo. O trigo, né, ele faz parte aí do grupo de alimentos que são os campeões de audiência quando a gente fala de alergia alimentar. Por exemplo, o leite de vaca, a soja, o amendoim, as castanhas, o trigo, os frutos do mar e os ovos podem causar alergia alimentar, são geralmente os alimentos que são mais comuns de causar alergia alimentar. Então, o trigo também pode causar alergia, né? Alergia alimentar, ele pode induzir a síndrome da enterocolite induzida por proteínas da dieta, né? Isso é bem comum na infância, bem comum não, é uma doença que é mais comum na infância, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, tá? E é um tipo diferente de reação do nosso corpo ao trigo. Então, para cada situação, vai ser avaliado, né, por um profissional habilitado para saber se a pessoa deve consumir ou não o glúten, tá? E aí tem um parênteses, né? Dr. Alessio Fasano, gastroenterologista de Harvard, já esteve no Brasil, ele vem com frequência no Brasil a diversos eventos, né? Foi um pioneiro, um expert, né, nessa questão do estudo do glúten e da doença celíaca, e ele foi um pioneiro em nos mostrar, através de estudos, que o glúten ele sinaliza para um receptor que está lá no intestino, que é o CXCR3, né, a liberação de uma proteína que chama zonulina. E essa zonulina faz com que o intestino fique mais permeável, né, que ocorra um aumento da permeabilidade intestinal. Então, o Dr. Alessio Fasano, ele publicou, já faz algum tempo, né, um estudo mostrando essa associação desse aumento da permeabilidade intestinal, em inglês ele chama de Leaky Gut Syndrome, com diversas doenças. A própria doença celíaca, né, e outras doenças autoimunes, e, enfim, são várias doenças que estão relacionadas com esse aumento da permeabilidade intestinal, o Leaky Gut Syndrome, e a gente sabe que o glúten ele está relacionado com esse aumento de permeabilidade intestinal. Então, na minha opinião pessoal, pessoas que têm doenças autoimunes, enfim, existe uma lista grande de doenças relacionadas que estão lá listadas no trabalho do Alessio Fasano, né? Essas pessoas que têm doenças que podem estar relacionadas com esse aumento de permeabilidade intestinal, né, e a questão do glúten, na minha opinião, elas deveriam evitar o glúten na dieta. Tá? Embora os trabalhos eles não sejam assim unânimes em dizer se vale ou não a pena evitar o glúten, né, para, vamos dizer assim, colocar uma determinada doença autoimune em remissão. Por quê? Porque todas as doenças elas são fruto de um cenário. Então, não existe varinha mágica, não é só retirando o glúten da dieta que você vai ver a remissão de uma doença autoimune. Não é assim que funciona. Mas, como a gente sabe que ele está relacionado com esse mecanismo, eu acho interessante, né? Recomendo para os pacientes que têm alguns tipos de doenças que a pessoa retire, porque existe esse mecanismo da permeabilidade intestinal que é super importante para a nossa saúde como um todo. Então, basicamente, quando você pergunta assim, o glúten é perigoso, você tem que perguntar para quem? Porque depende de uma série de fatores que vão estar relacionados se aquele glúten pode ou não fazer mal para você. E o maior problema é que muitas vezes ele pode fazer mal para você e você não ter sintomas que chamem a atenção.
né? E aí que mora o problema. Então, sempre que a gente tem uma dúvida como essa, pô, será que eu posso comer glúten? Será que eu não devo evitar? É interessante passar, né, por uma avaliação com um profissional que realmente entenda do assunto, um profissional habilitado, para que você, né, coloque na balança. Tudo na vida é uma questão de você ponderar prós e contras. Não tem assim, o nosso conhecimento a respeito da saúde humana ainda é muito pequeno, a gente não pode bater o martelo em muita coisa, mas a gente está num caminho. Então, eu acredito que tudo é uma questão de conversa, de tirar as dúvidas com o profissional que está acompanhando você, né, e você colocar na balança os prós e contras e ver o que é melhor para você no seu dia a dia. Então, tentei fazer aqui um resumo, né? É lógico que isso é um assunto extenso, dá para ficar falando muito mais aqui, mas tentei fazer um resumo aí do que a gente vê no dia a dia das principais correlações aí do glúten, né? E esses estudos que estão todos publicados, eu devo ter uns 2 ou 3 vídeos aqui no meu canal do YouTube falando sobre sensibilidade ao glúten, intolerância ao glúten, manifestações extraintestinais da doença celíaca. Então tem bastante material para quem quiser se aprofundar aí e tá tudo publicado na rede aí, também não é uma coisa difícil, mesmo das pessoas leigas hoje procurarem dar uma estudadinha, tá bom? Ficou meio longo o vídeo aí, mas era isso, pessoal, agradeço aí mais uma vez, muito obrigado.